Salve quebrada! Pra quem não me conhece, meu nome é Evandro Farias. Venha conhecer minha vida de imigrante cá em Portugal. Estamos começando mais um vídeo onde eu vou entrevistar o Brian, meu colega de apartamento, que vocês tanto pediram pra saber, porque ele morou aqui há um ano atrás, voltou pro Brasil e agora voltou a morar aqui de novo. Então vocês querem saber o que aconteceu na vida dele, por que ele mora aqui, se ele tá trabalhando, se ele não tá. Então vocês vão acompanhar toda essa entrevista aí agora. Antes de acompanhar, deixa o like aí. Vamos lá, 5 segundos para deixar o like. 1, 2, 3, 4, 5. Bora lá, deixa o vídeo aí, ó. Usando a minha panela, gente, vê se pode. Usando não, já usei, tô lavando, areando ainda. E ele queria que eu lavasse a louça. Ó, eu ofereci 5 euros pro Ivan só pra ele lavar duas panelas, um prato, uma tábua e dois talheres. E limpar o fogão. E limpar o fogão. Olha que fogão limpo. 5 euros pra fazer só isso. Gente, eu mostrei, acho que... Não sei se eu mostrei no vídeo do canal. Ó, esse daqui tinham deixado sujo. Eu não mostrei, não. Mas agora eu vou mostrar. Aí eu falei pro Brian, deixa aí. Deixaram sujo. Aí eu falei pro Ivan, tá louco pagar uma álcool mal? Eu pago, eu sou desses. Não pode. É um pouco nosso fogão tá todo preto. Tá parecendo casa de pobre, ele falou. Casa de pobre não tem nada a ver, tem pobre que é limpo. A maior parte deles são, mas já viu aquela casa tipo que você entra assim, tá tudo encrostado, fogão. A casa das minhas amigas. Tô zoando. Elas não me assistem mesmo, nem são amigas. Pior que eu conheço também gente que é assim, meu Deus. Eu frequentava umas casas com os fogão tudo podre. Encrostado. Se a gente precisar pra ser pobre, tudo bem. Normal, você não escolhe. Pra ser porca, meu amigo. Se já foram. É que o povo não. Você nunca frequenta favela, né? É que a pessoa era pobre. Não, aí Era tudo porca. bem. Mas eu já frequentei umas casas de favela que era tudo podre. Mas tipo, não é estereotipando, mas a maior parte dos pobres, tipo, fala, é velho mesmo, não vou limpar, não vale a pena. Não, a parte não, para de graça. Eu já frequentei muita casa de favela limpa. Eu tô falando de pessoa porca. Eu acho, tipo, que tinha uma mulher que era muito pobre lá na minha cidade. E sempre ela ganhava roupa nova, sempre vivia ganhando doação. E tipo, pra ela lavar roupa na mão, porque ela não tinha coisa, ela não tinha maquininha, nada. Ela jogava fora. Jogava fora a roupa, tipo, a neném usava as coisas, ela fufo no lixo. Roupas e roupas, sacos de roupas. Pelo amor de Deus, isso é preguiça já, não é pobreza nada não. Minha melhor amiga uma vez deixou uma menina morar com ela. Aí a menina não tava lavando louça, não tava fazendo as coisas. Aí começou a sumir os talheres, as coisas da minha amiga. Aí ela veio falar pra mim: mano, meus talheres tá tudo sumindo. Aí ela descobriu que a menina que tava morando com ela tava jogando as louças fora porque não queria lavar. Nossa, vocês forem no meu quarto agora, eu tô quase fazendo isso com tanto de copo que tem lá espalhado. Quer que eu pego? Aproveita que você tá aí, ó. Não quero não. Sábado à noite eu ficava lavando louça de quarto, da semana toda. Ó, ontem saiu e ficou me infernizando pra sair. Agora tá aí, ó, morrendo. Tô morrendo nada, fui trabalhar e... Virado. E vou sair de novo. Vai. Eu também vai, tá? Não. Pra sair. Você é jovem, você tem 20 anos ainda, eu tenho 30, eu não aguento virar 2 dias, não. Nem um dia eu viro mais. Mas você que me chamou hoje pra sair. Eu fiquei tranquilozinho na minha casa, ó. Ficou mesmo, ó, parabéns. Primeira vez que eu vejo eu tranquilo na casa e eu saindo. Geralmente sempre é o contrário. Sempre ao contrário. Sempre foi eu. Não existe isso, não. Ó, pra vocês terem uma ideia, tipo, quando eu cheguei aqui em Portugal, quem me apresentou Galerias, que é o centro de festas aqui noturnas de Portugal, de Porto, foi o Evandro. O Evandro que me comprou o primeiro Mateus pra gente beber lá na igrejinha, no cemitério, né? No cemitério, não, Na para. frente do cemitério, lá no Rio Tinto. Que cemitério? Era no cemitério lá no Rio Tinto, aquele Mateus. Era assim. Aonde que a gente bebeu no cemitério, menino? Eu tinha uma rotunda. E a gente sentou lá e bebeu o nosso primeiro Mateus, que a gente comentou. Mas não bebeu nada no cemitério. Era na frente, então, né? Tá, eu não sabia que tinha cemitério. E pronto, tá vendo? Eu vou aproveitar que você tá aí, ó. Fala da sua vida, então. E qual parte da vida? Vou fazer uma entrevista, então. Vamos começar por partes. Se apresenta aí.
Fala, meu nome é Brian Paulo, eu tenho 22, 23, 24, sei lá quantos anos você tem. Fala. Meu nome é Paulo Brian, tenho 24 anos, sou de Poá, São Paulo, Brasil. E... eu não lembro o que falar, sei lá. Gente, Faz mais perguntas que eu posso responder, mas agora falar por livro... agora eu vou falar. Ele é uma pessoa pobre que quer ser rico. Tô zoando. Ele vem da periferia do bairro pobre, só que ele acha que ele é rico. Não, é porque ele também não veio da favela, né? Ele quer... Mentira, eu quero ser rico. Tem que ser rico, eu quero, óbvio, mas não porque esse estereotipo aí O seu estereotipo é de playboyzinho. Só porque eu sou branco e... Tá, não, mas vamos lá. Ele veio pra cá por quê? Eu vim pra cá? Ó, primeiro, tipo, começou assim, tipo... Eu fui pra Londres pela primeira vez, foi só pra viajar, só pra conhecer. E aí começou, tipo, a abrir um mundo pra mim, tipo, daí de imigração. Em Londres é impossível o brasileiro se legalizar. Aí pronto, eu cogitei vir pra Portugal, mas só que eu falava, tipo, nossa, Portugal é tão... sei lá, todo mundo falava mal de Portugal no mundo. E aí pronto. Nossa, não sei. E aí pronto, ele acha pra Portugal, vim pra cá. E foi a melhor cidade que eu já fui, tipo, que já vivi, obviamente. E já viajei também. Já fui pra, tipo, pra Grécia, Israel e Porto em si, tipo, é uma cidade incrível. E eu me apaixonei de primeira já. No Porto, gente. É no Porto que fala. Tá, mas como que ele arrumou dinheiro se ele é pobre? Eu tô falando. Ele trabalhava, gente. Eu sempre fui pobre. Explica como que você trabalhava pras pessoas. Olha, eu cresci pobre, na verdade. E sou até hoje, na verdade. Mais hoje. Mas, graças a Deus, tipo, eu conheci um rapaz que me deu uma oportunidade de trabalho, me ensinou tudo que eu sei sobre engenharia. Eu trabalhava no escritório e as metas eram muito altas, tipo, comissão era mais alta ainda, cada cliente fechado, tipo, quem trabalha no ramo da engenharia sabe que, tipo, é muito rentável, muito, muito, muito. E pronto, eu juntei meu dinheiro e sempre quando eu volto pro Brasil ainda, quando eu voltei esse tempo atrás pro Brasil, eu comecei a trabalhar de volta na engenharia. Até porque eu era um bom funcionário e aprendi bastante, sozinho, na raça, assim. Você tinha quantos anos quando você viajou a primeira vez? 22 anos. Eu fui pra... O primeiro país que eu fui foi Doha, Emirados Árabes. Depois fui pra Grécia. E você não tinha nada de formação. Como que você conseguiu trabalhar na área de engenharia? Então, foi uma loucura. Tipo, obviamente, o meu amigo Alex que me ajudou primeiramente. E ele me ensinou, tipo, ó, aqui você faz captação de cliente nesse aplicativo e tal. Ele é autônomo, tipo, ele que é dono do escritório. E aí pronto, ele me ensinou tudo que eu sei, tirar medida de casa, ele falava, ó, Brian, vai lá naquela casa e faz toda uma vistoria do que precisa ser feito, tira a medida e tudo mais. E eu ia lá, tipo, ó, vai lá. E aí eu fui ser o braço direito da empresa pra ele. E aí cresci bastante, e aí com o dinheirinho que eu ajuntei, eu comecei a dar as caras no mundo. Pra vocês verem como que faculdade não forma ninguém. É certificado. Forma assim. Certificado, eu tô querendo dizer. Mas a pessoa aprende na prática. Não é quer dizer que você tem que fazer uma faculdade pra você ter... Infelizmente, o mundo funciona dessa forma. A gente precisa do certificado, precisa... Mas olha, eu falo pra você, tipo, que eu já quase iniciei a faculdade de engenharia umas 2 vezes, mas não era pra ser. Mas se eu tivesse iniciado, realmente eu teria muito mais dinheiro hoje. Engenheiro em todo mundo, até em Portugal aqui, tipo, ganha muito bem. Se souber trabalhar, obviamente, porque se você trabalhar pros outros, obviamente, em nenhum lugar da sua vida você vai ser rico. Sim, gente, mas eu tô dizendo que não que o Brian seja um engenheiro, que ele não... Mas ele aprendeu a fazer coisas básicas, tipo, fazer medição. Não, tipo, você não era um engenheiro, coisa mais simples que você poderia fazer. Só falta a minha assinatura, porque os documentos de compra e venda de casa, de imóvel... Sim, mas eu tô falando que você fazia coisas que você podia fazer. Você não ia fazer coisa que um engenheiro tem que fazer. Mas é tipo, um engenheiro sempre tem uma pessoa que faz por ele. Ele vai lá e assina praticamente. É isso mesmo, ele vai lá e assina. Só que aí você fazia aquela parte de planta, essas coisas. Eu não tô te desmerecendo aqui, não. Eu estou explicando, porque daqui a pouco vai vir gente nos comentários falando assim, então ele tava trabalhando como se fosse engenheiro, que perigo, não sei o que. Aí vão falar um monte de merda. Então, e eu já sei... Como eu não tenho CRO, que é a carteira do coisa, eu não posso aprovar nada, não posso fazer nada. Então, tipo, tudo que eu fazia, eu passava, obviamente, pra ele revisava e assinava. Então... Aí eu já sei que tudo que é dito aqui
Eu já vou lá corrigindo e a interpretação das pessoas, porque existe cabeça pra tudo, né? Então não é pra desmerecer o trabalho dele, não. Porque até então eu nunca vi ele trabalhando, eu nem sei como que era que ele fazia. Eu vi ele mexendo lá numas coisas de plantas, de casa, essas coisas. E aí, gente, com esse dinheiro ele conseguiu viajar e conheceu muitos países. E praticamente morou em alguns, né? Porque ficou o tempo de turismo nesses países. Eu fiquei. Primeira vez que eu fui, tipo, eu fiquei 2 meses em Londres. Aí eu falei, nossa, quero voltar. Aí eu voltei pro Brasil, viajei toda. Também fui pra alguns países de novo. Depois voltei pra Londres, fiquei mais 5 meses. Depois fui pra Portugal, passei na Espanha. Mas então você ficou tempo a mais de Londres, não ficou? Não, porque é 6 meses eu tô no total. Mas É eu fui 3, dois- mas você renovou mais 3? Não, é 6 lá em Londres. É de 6 a 8, 9, é mais estendido o prazo de visita, de turismo. Sim. E vamos lá, aí por partes aí. O chefe que ele trabalhava, a pessoa que ele trabalhava, viu Portugal como uma oportunidade também de se legalizar aqui. E veio. Ele veio, validou o diploma dele, ofereceram até um salário bom pra ele, mas só que não se compara nada com o que ele ganhava no Brasil. Porque lá ele tinha uma empresa, gente. E aqui ele ia trabalhar para as outras pessoas. Aqui ele ganha 2.200 euros. Ele achou muito pouco, pra você ter uma noção de quanto é rentável no Brasil a engenharia pra ele. Então lá no Brasil ele ganha mais de 20 mil. Ele ganha mais. Não posso falar. Ah lá, ó. Ele ganha muito bem. Mas você já chegou a ganhar quanto? No seu salário? O meu salário assim? Acho que uns 7 e pouco. 7 mil, uma pessoa de 22 anos ganhando. E tipo, eu nunca fui registrado. Sem nenhuma formação. E eu nunca fui registrado, tipo, era dinheiro que viva que toma. Já vão falar que ele tá sonegando imposto agora. Você fala, né? Nunca foi registrado. Ai, meu Deus. Eu Você considero. tá se complicando pra Mas eu considero que trabalho bem, mas só que eu não gosto de regime CLT. Porque, tipo, tinha. Ele. Tipo, eu não gostava de ter um horário pra chegar, um horário pra sair, então eu fazia o meu horário. Ele ficava bravo, né? Entendia, mas na hora de trabalhar eu trabalhava bem. Mas eu não gostava de. Eu ia ser demitido por justa causa se eu tivesse um contrato de trabalho. Entendo. E aí, gente, você veio pra cá a primeira vez. O que te motivou a voltar pro Brasil? Olha, como todo imigrante, veio aquela fase ruim, sabe? Que você fala, o que eu tô fazendo aqui? Tô perdendo tempo, minha família lá no Brasil, meus irmãozinhos crescendo, meus primos e tal. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou ficar passando por isso sozinho. Aí eu fui pro Brasil, tipo, fui pra Espanha, porque eu falei, deve ser Porto, né? Que deve estar me sufocando. Mesmo eu amando Porto, deve ser Porto. Aí eu fui pra Espanha, fiquei lá com o Danis um tempo. Aí eu falei, quer saber? Vou voltar. E quando eu voltei, eu sempre soube disso, que não ia ser a mesma coisa, porque, tipo, fiquei muito tempo fora, tipo, fiquei quase um ano fora. E aí, pronto, mudou tudo, todo mundo seguiu sua vida, meus amigos, tipo, cada um seguiu seu rumo. E pronto, aí eu falei, quer saber, também não quero ficar no Brasil também, vou voltar pra Portugal e agora aqui que eu vou ficar. E sua família? Minha família também é uma longa história, viu? Complicado falar deles. Não, mas não é pra falar o que aconteceu, mas você não tava com saudade da família? Tá, eu tava morrendo de saudade da família, mas agora... Mas ele teve um atritos com a família e o que te motivou a voltar pra cá? Foi isso? É porque, tipo, lá no Brasil, onde eu nasci, onde eu cresci, eu não me identifico mais com a minha casa. Eu me sinto um estranho lá, sabe? E aqui em Porto eu me sinto melhor do que lá. Então, eu voltei pra cá. Teve dificuldade na língua quando você chegou aqui? Nossa, o Evandro trabalhava comigo na World e lembra que eu não percebia caracas que os portugueses falavam. Era mais fácil entender o inglês britânico, que eu falo inglês básico, do que entender o que os portugueses falavam. O Brian chegou aqui, tipo, quase não falava inglês. Aí a gente começou a trabalhar e ele começou a testar o inglês e ele já tá falando fluentemente. Não é fluente, é básico. Mas fala. E eu era preguiçoso. Eu, mesmo sabendo, eu não quis falar inglês no trabalho. Aí eu falava, vai lá, ó, inglês. O meu ex-patrão Bruno, ele falava, eu admirava que ele chamava umas pessoas e dava as caras mesmo falando inglês e tal. Aí eu ficava olhando ele falando assim, e pronto, vou tentar também. Aí eu ficava treinando. It's a new cryptocurrency, não sei o que, pra divulgar a criptomoeda que a gente trabalhava. Tá, mas
Tá, agora que você voltou, como que é? E a sua documentação? E suas documentação, como que faz? E agora? Eu vou cortar essa parte aqui. Então, gente, agora vamos comer a sopa que ele fez aqui, que eu botei até a feijoada das meninas de ontem. Aí no meio. Era de ontem, foi de hoje, foi? De hoje, de o vídeo de ontem, né? Mas olha aqui, ficou bonito. A feijoada é de hoje, é que o vídeo é de ontem. Eu peguei essa sopa pronta, que eu sou viciado nessas sopas aqui, ó. Mas eu tenho essas coisas assim? Tipo, Não, eu gosto da sopa do Brasil, essa daqui eu não mas gosto sem não. gosto, porque você pode temperar muito. Não tem gosto de nada, aí ele fez a sopa, uma sopa tipo de verdade, colocou batata, cenoura e só, porque não tem outras coisas, aí de legumes. Cenoura, ovo e salsicha e carne, bacon e coisa. Eu não vou comer muito não, eu já pego. Se quiser pôr pra mim, eu deixo. Parece sopa de antigamente, né? Não sei, só faltou um pão. Saudades da minha mãe. Comer Não, sopa não, com pão. não, Tá bom, tá bom. Eu não quero mais não, tá bom. Isso daí já vai me encher. Eu... Falta só uma farofa agora, né? Farofa? É. Tem farofa? Farofa eu tenho, eu acho. Que maravilha, que saudade de comer uma farofa. Brian me deu uma colherzona de pedreiro. A minha também é. É só que tem em casa. E eu não sei comer de sopa de colher não, gente. Eu coloco farinha, eu amasso com garfo e como de garfo. Até miojo eu como de garfo. Macarrão eu como de garfo. Eu não gosto de colher, a não ser que for uma sopa bem sopa mesmo, mas eu como de garfo. E agora eu vou comer e depois eu falo. Depois eu pergunto mais pra ele sobre trabalho, como ele arrumou, sobre documentos e aí. Parte 2 do vídeo, o Brian dormindo. Nossa, eu tô exausto hoje, meu Deus do céu, que dia longo. Então, aí ele foi trabalhar viradinho. Foi mais um dia de luta. Hoje eu matei uns 3 leão. Então, e os trabalhos, como que você conseguiu arrumar aqui? Foi rápido? Olha, a primeira vez quando eu cheguei aqui, foi até com o Evandro. O Evandro me deu uma grande força na WorldCoin. Melhor emprego que eu já tive também. Tipo, quando você chega em um país, você tem que procurar, tipo, tem que se locomover, fazer networking, falar com todo mundo, perguntar, fazer amizade, sair junto. Porque, tipo, sempre, quanto mais gente você conhece, obviamente, mais oportunidade de emprego, de se estabilizar, tipo, amigo, ó, fiquei sabendo que tô em tal lugar, igual aconteceu comigo esses dias. Então, assim que eu cheguei, dei uma volta no Parque Nascente, eu morava em Rio Tinto. Dei uma volta no Parque Nascente, aí eu vi umas das criptomoedas, tentaram fazer comigo. Eu falei, tá precisando de gente aqui? E eu acabei de chegar, tal, expliquei minha história. E aí, pronto, aí depois de um tempo, não deu uma semana, e me contrataram lá na WorldCoin. E dessa segunda vez que eu vim, eu já conhecia muita pessoa aqui. Aí eu fui visitar uma amiga, e ela era gerente do café. Ela falou assim, quer começar a trabalhar? Começa hoje já, faz um teste ali, fica 2 horas aqui pra fazer um teste e amanhã você começa. E pronto, foi assim que eu comecei. Aí hoje eu tô trabalhando no café. Então é isso. Ó, um conselho também, pra vocês que querem migrar agora, igual em Londres. Em Londres, se você for pra igreja, obviamente, não com esse propósito, mas na igreja o pessoal é muito solidário. E que sempre quer te ajudar, tudo mais. E aí, se você chegar num país novo sem saber, não conhecer ninguém, vai numa igreja, obviamente, por Deus, mas só que pergunta lá que o pessoal é muito mais solidário e muito mais... Te arruma a casa, Te arruma, tipo, fala, eu sei de uma fulana que tá com um quarto vago. Me aconteceu em Londres. Tipo, eu trabalhei como pintor de rodapé no primeiro trabalho, e depois trabalhei no galpão de logística da Hermes. Então, tipo, foi só no boca a boca. E foi ótimo, tipo, só ir conhecendo pessoas e pronto. É isso. E os documentos, como que você fez? Você foi embora e aí tava sem documento, e aí? Lá de Londres, você falou, né? Aqui. Então, ó, eu demorei, o CEF, o antigo CEF, que agora é AIMA, tinha 90 dias pra me dar uma resposta, eles não me deram, e até que eu fui embora sem uma resposta da AIMA. Aí quando eu voltei, eu já paguei a taxa lá da entrevista, que é 50 e poucos euros, 60, e aí na semana, passou 2 semanas? Não, passou um mês e meio. Foi? Não, passou um mês, certinho. Passou um mês e eles me chamaram pra entrevista, tipo, eles mandaram notificação hoje, tipo, sua entrevista foi agendada pra amanhã. Conseguia tudo isso de documento, eu tive que me virar nos 30 pra conseguir, e fui, acabou que eu não deu tempo de pegar as coisas certas, e aí deu processo de indeferimento no meu processo,
meu visto, né? Porque ele tinha acabado de voltar do Brasil. Uhum. E pediram meio de subsistência de 12 meses atrás, sendo que eu nem estava em Porto, então é meio ilógico. E aí eu contratei um advogado e tá rodando o processo. Eu tô esperançoso que, como muitos brasileiros que eu tô vendo que moram aqui, que do nada tá chegando a carta. Deu processo de indeferimento, depois chegou a carta com um cartãozinho de provisória. E eu acho que vai dar certo. Eu tenho contrato de prestador de serviço, esse mês eu mudo para contrato de trabalho. E é isso, só esperar agora. Por enquanto eu tô caminhando aqui. E eu tô muito ansioso para receber o cartão, porque eu quero estudar aqui. Alunos estrangeiros é, nossa, 1000 vezes mais caro do que quem tem a provisória, né? Quem tem CPLP, né, que fala. Sim. Então, eu tô muito ansioso para receber o cartão. Ele corre o risco, gente, de dar algum problema, mas agora ele já tem um meio de subsistência lá, de como comprova que ele já consegue se bancar aqui. Eu tenho recibo Então verde. ele já tem mais de... Quanto tempo que você voltou? Já tô aqui, vai fazer. Fez 3 meses agora, dia 18. E ele já tá os 3 meses trabalhando, então ele tem esses 3 meses trabalhados. Tô aprovado. E ele já tinha os documentos porque ele já tava aqui antes. Então ele já tinha NIF, NIS, esses outros Manifestação de documentos. interesse, tudo mais. Atividade aberta, inclusive paguei uma taxa enorme, porque enquanto eu tava no Brasil eu não fechei minha atividade. E se você não usa atividade aberta, pelo menos tem que pagar a taxa mínima, que é 20 euros. Então juntou o ano todo, os 20 euros eu tive que pagar uma paulada só, 180 euros. E aí pronto, é isso. Sim. Agora vai aparecer minha cara aqui que eu nem fiz a barba. Que eu não fiz. Mas olha, gente. Então, ele conseguiu aqui já o quarto. Foi muito rápido a volta dele, porque ele já conhecia todo mundo. E devido a ele ter ido pro Brasil e ter se decepcionado lá com o país, com tudo, né? Até com a própria família, e ele voltou. Ele quer ser uma pessoa independente e procurar a vida aqui, estudar, fazer as coisas. Mas se eu fosse mais jovem, na altura tivesse, sei lá, esses pensamentos de mudar, eu já teria conquistado muita coisa aqui. É que eu só vim com 29 anos, né? Mas tem muita gente que é jovenzinho assim, sai. E, tipo, é outra vida. Porque a pessoa com, tipo, 5 anos aqui já tem muita coisa. Porque dá pra conquistar muita coisa, mas tem que correr atrás. Então é isso, gente. Pra quem ficou perguntando aí, que queria que ele falasse um pouco sobre a vida dele, é isso. E quem fica perguntando da Odanis, o que aconteceu do trabalho, do não sei o quê, porque já teve vários comentários. A Odanis tá bem, tá trabalhando junto com o Brian agora no mesmo trabalho. Ela ficou um tempo desempregada, aproveitando que ela tinha dinheiro. Que é verdade, né? Ela chegou a receber do trabalho, mas outro dia eu gravo com ela quando... É porque sempre que eu vejo ela agora, a gente tá em horário diferente. Ela não tá muito naquela vibe de gravar. Eu não saio gravando na cara dela porque ela tá com sono. A gente não tá ali no... Ela tá tentando se adequar ao trabalho, porque o horário é puxado pra ela. Aí quando eu pegar um dia dela estiver arrumada ali, que eu ver que ela tá disposta, eu posso gravar ela e falar sobre os assuntos aí pendentes. Sobre o emprego dela que a gente fez o vídeo falando lá. Ainda não recebemos nenhuma informação. O que soubemos da boca dos outros é que parece que já entraram em contato lá com o antigo emprego dela. Sobre o tempo que ela ficou trabalhando e não foi pago lá, a segurança social ainda não foi resolvido. Não chegou nada até ela. Hoje teve atualização sobre esse caso. Teve? A Segurança Social fez a Chili Beans contratar, abrir um contrato pra ela e demitir ela de novo, na mesma hora. Tipo, abrir um contrato, dar as informações e demitir pra ela ganhar seguro-desemprego e indenização. Sim, então já foi resolvido hoje que ele acabou de falar. Porque a gente não tinha nenhuma resposta disso ainda. Mas é complicado, né? Ela tinha recebido os dias que ela trabalhou. Porque ela foi lá e falou que ia. Depois eu falo pra ela vir aqui contar. E ela já conta essa outra parte toda. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do pouquinho de saber da vida dos imigrantes. Eu sei que eu tenho pessoas aqui que eu posso gravar e falar, vem, vem, vem. Porque ajuda, tipo, a ter conteúdo e tudo mais. Mas isso também depende das pessoas. E não só de mim chegar e ficar gravando, cobrando posicionamento, falando pras pessoas, vem aqui falar. Porque não é bem assim, né? E até porque o canal é meu. Lógico que eu posso também ajudar. O Danis tem um canal para as pessoas ir lá pro canal dela.
Só que o conteúdo dela é diferente. Ela não quer gravar vlogs, quer ficar falando da vida. Ela quer gravar, tipo, coisas artísticas. Ó, E mas vem cá, deixa eu falar com os seus seguidores também. Ó, eu tava falando com o Evandro pra gente gravar mais, tipo, fazer esses vídeos tipo de internet mesmo, abrindo coisa, provando comida de outro país, tudo mais. São Luís tá podre. É muito escuro. Ó, já que você assistiu até aqui, deixa aqui no comentário, tipo, ideias de vídeo pra gente fazer, pra mim acompanhar o Evandro também. Que vocês querem que mostre, eu faça aqui, né? Sim. E quem perguntou no último vídeo, o Danis e Brian não são um casal, explica. Espera, fala de novo agora aqui. Não, a gente não é casal, não é um casal. A gente somos melhores amigos, dividimos a mesma cama. A gente já tá habituado, desde mais de 2 anos que a gente tá nessa tipo de... juntinho, assim, juntinho, a vida toda. E fora que, tipo, ela é atriz, eu vou ser cineasta, vou cursar também na mesma lógica, a gente tá caminhando junto, um ajudando o outro pra chegar no nosso futuro, né? Da onde que a gente quer. E é isso, a gente tem ideologias parecidas. A Dani sou eu versão masculina, versão feminina, e vice-versa. A gente tem os mesmos pensamentos, mesmo neurônio, literalmente. E é isso. E aí eles são amigos, gente. Não tem nada de casal. E eles moraram junto na Espanha. Um pouquinho. Aqui em Porto eu vivia na casa de Odanis. Vivia. A gente ia trabalhar, saía, a gente ia pra uma balada e ia pra casa dela. Ia trabalhar todos os dias. E é isso. Eu ia morar com o Danis, aí do nada ele voltou. E eu e ele não estavam se falando. Quando eu fui lá pro Brasil, Eu que deveria gravar quando o Evandro chegou aqui na porta, né? Ele, o que você tá fazendo aqui? e aí colocaram ele dentro da minha casa, sendo que eu nem queria falar com ele. Ah, cala a boca. E é isso. E agora ele está aí. Cá estou eu de volta. Há 3 meses já. Mas eu falei pra eles, vamos, sei lá, arrumar aqui, tentar mudar de casa, mas aqui é bom. Eu também não queria sair daqui, é confortável aqui. A casa, o Evandro reclama, mas é uma paz aqui, um sossego. Olha, tipo, agora que horas que são agora? Mais ou menos umas 2 horas da manhã, a gente maior paz de tranquilidade aqui. A vizinhança é muito boa. E pronto, eu não quero, então já sair daqui. Sim, mas eu queria ir pra Não uma quer casa nada. sozinho. Não quer nada, Quero. não quer não. Tchau. Agora esse foi o vídeo de hoje, pede like. Deixa o like, que vai ajudar muito a impulsionar e assim crescer mais ainda e trazer novos conteúdos. Isso. No meu Instagram aqui que eu vou deixar, eu vou deixar o inscrito do Brian aqui também. Eu vou pôr 2 prints aqui na tela pra vocês seguir o Brian. É, eu vou pôr 2 prints aqui, ó. O meu Instagram e o Instagram do Brian. Vão lá seguir a gente, tá bom? E é nóis. É só ir no meu Instagram que eu sempre tô junto com ele. Às vezes eu marco, às vezes não. Mas tamo junto. Beijinhos. Até amanhã, 7 horas da noite, no horário do Brasil, 11 horas cá em Portugal. Eu fui.